O Thiago Assis, ô Bap, ele pergunta o seguinte: qual vai ser a tolerância com indisciplina de atletas? E manda aqui saudações rubro-negras. Baixa. Você quer que eu seja curto? É isso. O RG, ele fala: Bap, o que você acha sobre técnicos estrangeiros ou com metodologia europeia para treinar a base? Se ele tiver o DNA rubro-negro, pode ser uma ótima ideia. Se não tiver o DNA da gente não pensar como a gente imagina que deva ser tocado o clube, ele pode ser ótimo. Tem exemplos ótimos no mercado, né? Você pega um Klopp, você pega um Guardiola, você pega, sei lá, um Ancelotti. São três diferentes entre si. São grandes técnicos. Todos os três poderiam dirigir o Flamengo. Se a gente tivesse que escolher um, todo rubro-negro escolheria o Guardiola, certo? Não é isso? Então essa coisa do DNA é uma coisa que não... essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida, né? Você tem que ter um cara que tenha ligação com isso. Na base não é diferente. Certo. Cebolinha Flamenguista mandou aqui no nosso chat. Bap disse ao UOL que gosta do Felipe Luiz, mas que é o diretor técnico quem vai decidir sobre mantê-lo ou não no comando do Flamengo. Aí aqui ele faz uma afirmação. Se o Felipe Luiz for demitido, a torcida vai ficar furiosa. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, né? Mas aqui eu complemento nessa pergunta. Você diz que já tem um diretor técnico fechado. Já rolou essa conversa sobre se o Felipe Luiz vai continuar ou não? Claro que sim. Claro que sim, que houve a conversa. Claro. Ele vai ficar? Claro que sim, que houve a conversa. Eu não sou presidente do Flamengo, nós não conversamos com o Felipe Luiz. Você contrataria alguém que você não conversou? Você não, presidente? Não. Comigo é a mesma coisa, não muda nada. É isso, você tem que conversar com o cara, tem que ver se ele está comprado do que você espera. Ele está disposto a pagar o preço, porque o Flamengo paga bem, mas eu entendo que nós vamos cobrar mais de todo mundo que está trabalhando no Flamengo do que a gente tem visto nos últimos anos. Esse código de conduta aí vai valer para todo mundo. Entendeu? Então, o papel do diretor técnico é garantir que o que a gente imagina que deva ser o DNA rubro-negro percole toda a estrutura do futebol no dia a dia. Então, ele vai ter uma palavra importante disso. A última palavra não é dele, mas a palavra mais importante nesse processo é a do diretor técnico. Ele está sendo contratado para implementar uma filosofia de trabalho no Flamengo. Se ele disser para a gente, olha, você gosta muito do Túlio, mas o Túlio, eu acho que ele não vai atender aqui, ali e tal. Se ele me convencer disso, eu tenho que respeitar a minha escolha. A outra opção é chegar a dizer, talvez esse cara não seja o ideal para estar comigo, né? Então, eu entendo que é nesse sentido. O diretor técnico não pode chegar no Flamengo e depois dizer, pô, mas e o Túlio? Ele falou, você que escolheu esse cara, hein, patrão? Por mim não seria ele. Eu estou fazendo o que eu posso aqui com o Túlio, mas você sabe como é que é o Túlio. Essa conversa é uma conversa ruim. Essa é uma conversa do futebol brasileiro. E o torcedor, na pergunta do torcedor, né, o torcedor quer ganhar tudo, como eu quero ganhar tudo. Na hora que você ganhar tudo, se é com o João, com o Maria ou com o Pedro, não faz tanta diferença, entendeu? Hoje é com o Felipe Luiz, estamos felizes com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz está fazendo um trabalho excepcional. Mas eu entendo que eu não vou cair nessa armadilha de eu me meter a definir algo definitivamente sem ouvir o diretor técnico. O trabalho dele é esse. Só faltava ele chegar e eu dizer, olha, está todo mundo aqui, agora você toca aí o negócio. Ele vai falar, pô, então, não dou os resultados que você queria, porque eu queria um cozinheiro, você me arranjou um jardineiro aqui que dá um tapa na cozinha, eu pedi um motorista, você me arranjou uma passadeira que de vez em quando leva as crianças na escola. Então é o seguinte, eu não consigo tirar o melhor do que eu tenho. Então, eu entendo que o maior desafio do dirigente de futebol é tentar separar a emoção da razão. Esse é o maior de todos. Eu espero conseguir levar isso a bom tom. No próximo domingo, a gente vai ter a despedida de um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, que é o Gabriel Barbosa. Inclusive, enquanto a gente estava, né, iniciando aqui a preparação para a entrevista, mais de 200 mil torcedores ou sócio-torcedores
estão numa fila virtual para poder conseguir comprar ingresso para um estádio que cabe 60 e tantas mil pessoas. Isso mostra o tamanho do Gabriel. E a gente teve uma situação em 2018, que você deve ter participado, com certeza até via Conselho de Futebol, que era o caso do Diego Alves. Todo mundo falava, ó, o Diego Alves não vai permanecer. Teve aquela questão com o Dorival, que envolveu uma série de situações. E o Gabigol também se prepara. Tanto o clube como o Gabigol também já vem se preparando para uma despedida. Há uma possibilidade, né, você vencendo a eleição no dia seguinte, de repente conversar com o Gabriel, de entender, né, acho que tem questões da gente entender talvez a falta de desempenho dele aí nos últimos meses, né, ele foi extremamente decisivo, mas a gente pegando num corte recente ele não foi tão bem, de haver uma possibilidade dele permanecer, de oferecer uma renovação, uma conversa, ou isso está descartado, você vai seguir o planejamento que está sendo feito hoje pela própria direção do clube de não contar mais com o Gabriel? Olha, você colocou bem, o Gabriel é o maior ídolo do Flamengo depois do Zico. Não resta dúvida disso. Ele é o maior, ele vai ter um lugar eterno, né, nos corações e na história do Flamengo. Ele entrou para a nossa história. Eu não tenho nenhum contato mais com o futebol como eu tinha até 2 anos atrás. Então é injusto fazer qualquer comentário ou para um lado ou para o outro. Eu vejo que esse diretor técnico que a gente falou está fazendo uma avaliação de elenco. De novo, eu não ganhei a eleição ainda, não posso estar me aventurando a conversar com o jogador ou buscando informação com A ou com B, porque você acaba sendo deselegante com alguns profissionais que estão lá, que te conhecem. Então, eu vejo que você ganha a eleição no dia 9, você toma posse dia 18. Eu acredito que porque ele só tem contrato até o final do ano, a minha opinião é de que talvez seja tarde demais para qualquer conversa, por tudo que a gente ouviu e a gente viu como as partes se portaram. Agora, a única coisa definitiva na vida é a morte. Se a gente ganha a eleição, o diretor técnico chega, tem uma conversa boa, tem uma expectativa boa em relação ao atleta, sente que o atleta tem vontade, acredita no atleta e o atleta acredita nele, e ainda, além disso tudo, dê tempo, por que não? Mas eu me meter agora, eu não quero me meter no técnico, não vou me meter em jogador nenhum. Sobre o Diego Alves, tem uma diferença, Túlio, que é o seguinte, o Diego Alves tinha contrato, né? Sim. O Diego Alves estava numa situação onde ele queria sair, fruto da briga que ele tinha tido com o Dorival, né? Ele não queria continuar com o Dorival não queria continuar com ele. Então, ali estava basicamente definido e traçado os caminhos. Quando a gente ganha a eleição, na medida em que o Dorival não ficou, houve uma conversa com o Diego, e eu acho que foi uma conversa que rendeu muitos frutos, né? O Diego foi sei lá, se não foi o melhor, foi um dos 2 melhores goleiros das Américas no ano de 19, enfim, e virou um ídolo da nação também. Então, mas as circunstâncias eram um pouquinho diferentes. Mas, evidentemente, que você tem que tentar conversar, tem que tentar entender o momento de cada um e eles entenderem também o que você vai esperar de cada um, né? Qual Gabriel que a gente estaria falando? Qual deles? O de 19 todo mundo quer. Sim. Tá certo? Mas eu entendo que quem vai cuidar disso e vai ser muito bem pago para isso é o diretor técnico do Flamengo.